Olá, pessoal! Estamos hoje para fatorar a equação do segundo grau em nossa aula. É o seguinte, uma equação do segundo grau da forma x² menos 7x mais 10, ela pode ser escrita sob a forma fatorada da seguinte forma. Por exemplo, y seria igual a que multiplica x menos R1. R1 seria a primeira raiz. Isso aqui que multiplica x menos R2, não é? Mas o que seria esse A? Bem, esse A, na realidade, é aquele A que existe naquela forma geral. Y é igual a x² mais bx mais c. O que seria isso? Isso é exatamente a representação que nós vamos utilizar aqui. Por exemplo, o 1 acompanha esse x², 1 vezes isso. 7 vezes x mais 10 é o termo que seria, vamos chamar de constante, que na realidade aqui seria x elevado a zero, 10 vezes x elevado a zero. Como x elevado a zero dá 1, não precisa representar. Bem, o que seria o A? O A é o termo que acompanha x2, então o A no caso aqui é 1, certo? 1. O B é o termo que acompanha o x. O que é o x é esse? O B então é 7? Não, menos 7, é bom tomar cuidado. Vai o sinal também, seria o B. E o C, esse termo independente aqui, seria esse 10, certo? Então vocês têm que saber isso aqui obrigatoriamente. Então vamos resolver. Para resolver isso aqui, nós vamos empregar o método da soma e produto das raízes das equações de Girard, certo? As equações de Girard, elas dizem o seguinte, ó, se eu disser que a raiz é R1 e outra raiz é R2, se eu for somar as raízes de uma equação do segundo grau, eu teria o seguinte, R1 mais R2 é igual a menos o B sobre o A, certo? O que é o B? O B é menos 7, então vai ser menos, já está o menos na frente, então tem que botar menos 7 aqui. Sobre A, o A vale 1. Ora, menos 7 é a mesma coisa que menos 1 vezes 7. Dá menos vezes menos, dá mais. Então, dá igual a 7. E 7 dividido por 1 é 7. Então, simplificadamente, vale 7 aqui. R1 mais R2. E a segunda relação de Girard que a gente vai empregar aqui seria R1 vezes R2, ou seja, o produto. A primeira foi R1 vezes R2, que é a soma, e a segunda R1 vezes R2, que é o produto, certo? Então, R1 vezes R2 é igual a C sobre A. Vamos aplicar a mesma regra que a gente fez em termos de verificar o que é C, o que é A e o que é B. O que é C? C vale 10. E o A? O A vale 1. Então, é 10 sobre 1. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a 10. Perfeito? E a partir daqui, a gente vai encontrar as raízes de uma forma mental, certo? Bem, você pode, se quiser, encontrar essas raízes aplicando aquela fórmula famosa de Bhaskara, que diz até que foi o Bhaskara, mas não foi o Bhaskara que desenvolveu, mas isso fica para a parte mesmo de teoria da matemática, que é aquela que diz o x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, isso tudo dividido por 2a. Você encontra o x1 e o x2. Daqui nós estamos chamando de R1 e de R2, certo? Que é a mesma coisa de x1 e x2. Mas aqui no caso, nós vamos encontrar dois números que nós chamamos da 7 e o produto dá 10. A gente pensando assim mentalmente, a gente consegue encontrar. Por exemplo, seria 1 e 10. 1 e 10 o produto dá 10, mas a soma dá 11. Seria 2 e 5. 2 vezes 5 dá 10 e 2 vezes 5 dá 7. Então a soma dá 7 e o produto dá 10. Então as raízes são. Nós podemos dizer, por exemplo, que o R1 seria o 5, 2. Vamos chamar de 2. O R1 seria o 2 e o R2 seria o 5. Poderia ser ao contrário, né? O R1 ser o 5 e o R2 ser o 2, certo? Então nós temos aqui nossa primeira, né, parte muito importante do nosso trabalho. A partir daqui, nós podemos fazer, olha bem aqui, a jogada que a gente pode fazer aqui. Não é isso que eu disse para vocês, olha. Y é igual a A que multiplica x menos R1 vezes x menos L2. Então, o Y fatorado seria Y igual... Quanto é o A? O A vale 1. Está aqui ele. Vezes x menos R1. Quanto é que é o R1? 2. Quanto é que é o vezes x menos R2? Então, x menos R2, que vale 5. Perfeito? Vale 5.
Evidentemente, né, pessoal, que aqui poderia ser o contrário. Poderia ser 1 que multiplica x menos 5 vezes x vezes 2, porque a ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação. Então, o nosso y vai ser igual aqui a x menos 2, porque 1 vezes isso aqui dá isso aqui mesmo. X menos 2 que multiplica x menos 5. Perfeito? X menos 5. Bem, como é que eu sei que isso aqui está certo? Até para a gente provar, né? Para a gente verificar, com o seguinte aspecto aqui. Se isso aqui está certo, né? Como é que eu vou saber que isso aqui está certo? É só eu multiplicar, né? Olha, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 5 dá menos 5x. Isso aqui é y, né? Menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2 vezes menos 5, menos com menos dá positivo. Multiplicação 2 vezes 5, 10. Mais 10. Então, isso aqui, y, seria igual a x ao quadrado. Menos 5x menos 2x é menos. E menos com somente x aqui vai dar menos 7. Menos 7x. E repete o mais 10 daqui. Então, como você observa, isso aqui é igual a isso aqui. Então, essa forma fatorada, que é esta daqui, é igual a esta. Obrigado pela atenção. Continue a nos prestigiar, a favoritar nosso canal, nos escolher como favoritos, né? A se inscrever no nosso canal e a gostar de nossa videoaula.